Como realizar comprovação financeira na imigração internacional ao fazer viagens de turismo? Vamos falar sobre isso após a vinheta. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. E gente, eu já fiz alguns vídeos aqui falando um pouco sobre essa questão da imigração, que é basicamente quando você viaja para o exterior. Quando você pousou no primeiro país que você for para o exterior, você vai passar por uma imigração ali, que é na verdade uma mini entrevista com um agente federal, onde ele vai querer saber ali qual que é o seu destino, quanto você está levando de dinheiro, suas documentações, vai conferir seu passaporte. Antigamente eles carimbavam o passaporte, mas isso está cada vez mais caindo em desuso e tudo mais. E essa entrevista ela vai decidir se você vai entrar no país ou não. E normalmente, essas entrevistas, dependendo do país, podem não te pedir nada. Eles só pedem seu passaporte, carimbam e te mandam embora. Normalmente. Mas tem imigrações, tem alguns países que são conhecidos por fazerem imigrações mais duras e tem países que eles podem te exigir algumas coisas. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, onde eu falo algumas das documentações que eles podem te pedir nessa entrevista de imigração. Não vou repetir o vídeo para não ficar muito grande, mas eu vou resumir aqui alguns dos documentos que eles podem te pedir. Sendo eles, seu passaporte, claro que tem que ter uma validade boa, e normalmente essa validade tem que ser de no mínimo 6 meses a partir da data que você está entrando no país, normalmente, tá? Então, se você tiver um passaporte com menos de 6 meses de validade, eu recomendo que você renove ele antes de fazer uma viagem internacional. Alguns países vão te exigir seguro de viagem, e aí os que exigirem, eu já fiz um vídeo falando sobre quais são esses países. Pesquise antes se o país que você está viajando exige o seguro de viagem, mas mesmo se ele não exigir, eu recomendo que você tenha mesmo assim um seguro de viagem. Eles podem te exigir uma documentação que comprove onde você vai se hospedar, uma carta convite caso você vá se hospedar na casa de algum conhecido, familiar ou amigo. Eles podem te pedir também visto, obviamente, né? E eles podem te pedir uma comprovação financeira, que basicamente é você comprovar um valor que você tem para custear a sua viagem, porque afinal eles não querem que você entre no país, sendo que você às vezes não tem o dinheiro necessário. E outra coisa muito comum de pedirem é uma passagem de saída do país deles, porque é muito difícil que eles deixem você entrar, por exemplo, num país só com uma passagem de ida, porque afinal é um risco que eles correm de você ficar ilegal no país deles depois. Então é muito importante você também ter uma passagem comprovando que depois do tempo da sua viagem você vai sair do território deles. E aí para onde? Eles estão um pouco se lixando, porque se você sair, você deixa de ser problema deles e passa a ser problema de outro país, né? Então o importante é só você demonstrar uma passagem de saída do país deles quando você vai fazer essa entrevista. Mas voltando a falar aqui um pouco sobre essa questão de comprovação financeira, como assim que funciona essa questão de comprovação? Normalmente os países exigem um valor mínimo financeiro para você se sustentar por dia. E esse valor costuma incluir coisas como alimentação, transporte, coisas assim, porque afinal eles não querem que você seja um problema. E você pode ser um problema de algumas formas. Por exemplo, você não tendo dinheiro e fazer qualquer coisa, não sei, pedir dinheiro na rua, morar na rua. Eles não querem mais pessoas assim, né? Então eles querem saber que você tem a capacidade de se sustentar durante todo o período da sua viagem. E um número mágico, assim, gente, isso aqui não é uma regra, tá? Não tá escrito em lugar nenhum. Mas um número mágico que eu levo como experiência própria é que você tem que comprovar pelo menos $70 por dia de viagem. Pelo menos. E existem algumas regras também que falam que pode ser que você precise de pelo menos $120 ou euros se você ainda não tiver um hotel reservado quando você vai entrar no país. Então se você já tiver um hotel reservado, que eu sim recomendo 100% das vezes que você já tenha, porque se você for reservar um hotel em cima da hora ele vai ficar mais caro, né? Então tem um hotel reservado já, você vai ter que comprovar normalmente só por volta ali de $70 por dia. Se você não tiver um hotel reservado, esse valor vai subir mais ou menos mais $50 por dia, mas pode subir mais também. Dólares ou euros, normalmente é esse valor que o pessoal pede. Tem alguns países da Europa que cobram esse valor já, você tem um valor mínimo, né, que é por volta ali de 60 e poucos, 70 euros por dia de viagem. Então por isso que eu falo que o número mágico é por volta ali de $70 por dia. Como eu falei, isso aqui não é uma regra, é uma coisa que eu tenho para mim que funciona. Se você tiver pelo menos esse valor por dia de viagem, você tá seguro. E claro, gente, tudo isso que eu tô falando aqui pode ser que eles não te peçam nada disso, mas eu sempre vou ser da opinião que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então é melhor você ter tudo isso e eles não te pedirem nada,
do que você às vezes, não vou preocupar com isso não. E aí chegou lá na hora, eles te pedem e se você não mostrar, eles negam a sua entrada no país. Então, eu sempre tenho tudo disponível. Se depois na hora eles não precisarem de nada, benefício meu. Mesmo assim, eu estava preparado para tudo. E falando aqui sobre comprovação financeira, quais são as formas principais que você consegue comprovar financeiramente que você tem dinheiro para custear a sua viagem? Em primeiro lugar, extrato bancário. Você pode fazer um extrato bancário pessoalmente, mas pode ser que eles exijam um documento que tenha assinatura de um gerente do banco, alguma coisa assim. E aí você pode pedir diretamente no banco ou você pode só tirar um extrato bancário diretamente ali da sua conta. E aí para isso você pode utilizar tanto a sua conta brasileira quanto uma conta internacional como a Wise e a Nomad, que eu já divulguei amplamente aqui, são contas muito boas. Vou deixar no card aqui para vocês indicações de vídeos que eu já fiz sobre Nomad e Wise e aqui na descrição tem meus cupons de desconto para você abrir sua conta e ter benefícios na Wise e na Nomad. Outro documento que você pode comprovar financeiramente é uma comprovação de emprego, porque se você comprova que você recebe um salário semanal ou mensal, você está comprovando que você tem esse dinheiro mensal para poder custear sua viagem. É uma forma menos comum do pessoal aceitar, mas também pode ser. Outro documento que você pode levar é uma declaração de imposto de renda, mas embora seja um documento muito importante no Brasil, no exterior pode ser que o pessoal não saiba nem compreender o que está escrito lá, então eu estou falando aqui só todas as opções, mas não é o mais utilizado. Você também pode levar o dinheiro físico, você pode trocar o dinheiro nas casas de câmbio aqui e levar ele físico. Sempre lembrando que tem um limite de 10 mil dólares que você pode transportar de dinheiro físico com você em viagens internacionais. Mais do que isso, você tem que declarar e se você não declarar, você pode ser até preso e o dinheiro retido. Você também pode demonstrar o limite do seu cartão de crédito internacional. Novamente, você pode obter esse limite no seu aplicativo do banco ou pedir uma carta do seu gerente assinada por ele, falando basicamente assim, olha, o fulano tem um limite aqui de 10 mil dólares no cartão internacional dele. Então, aí eles vão ver esse documento e falar assim, se ele tem limite no cartão de crédito, ele consegue se bancar se precisar. E outras formas que você pode utilizar é basicamente abrir realmente o aplicativo do seu banco, da sua conta internacional Wise e Nomad lá na frente da pessoa e comprovar que você tem o dinheiro separadinho, sempre lembrando mais ou menos 70, 75, 80 dólares ou euros por dia de viagem. Você vai ficar 7 dias? Faz 75 vezes 7, esse é o dinheiro que você tem que ter pelo menos na sua conta bancária internacional ou no seu limite para saber quanto que para eles te liberarem tranquilamente. E aí para você acessar celular, para demonstrar conta e tudo mais, recomendo que desde o início da sua viagem você já tenha um chip internacional, inclusive aqui na descrição desse vídeo tem indicação de vários chips de internet internacional para viagem com cupons de desconto, então recomendo que você confira também. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Tome muito cuidado com essa questão de comprovação financeira. Como eu falei, na maior parte das vezes pode ser que eles não te peçam nada, mas é importante você ter essa informação, porque pode ser que eles te peçam e se você não conseguir demonstrar de alguma dessas formas que eu falei, pode ser que a sua entrada no país seja negada. Então tome cuidado com isso. A comprovação financeira na Espanha está passando por mudanças e vai se tornar um pouco mais rígida e vai ser cobrada melhor dos viajantes. Mas na Espanha houve uma mudança que a legislação espanhola falou que agora o viajante que vai ficar lá deve comprovar pelo menos 10% do salário mínimo espanhol por dia de viagem. E 10% do salário mínimo espanhol em 2025 é 10% de 1.184 euros. E 10% de 1.184 euros são 118 euros e 40 centavos. Então, basicamente, está escrito na legislação espanhola que houve uma mudança, né? Que agora eles vão exigir que as pessoas tenham pelo menos 120 euros mais ou menos por dia de comprovação financeira e eles avisaram que vão cobrar isso aí de forma bem rígida. E, gente, começou a chover, eu espero que não esteja aparecendo no vídeo, tá? Então, basicamente, gente, você precisa, vamos supor, você vai ficar 5 dias na Espanha, você tem que fazer 5 vezes 120 euros e ter esse dinheiro na sua conta para comprovar que você tem como se custear durante sua viagem internacional. E segundo a legislação, vou repetir mais uma vez, eles falaram que vão conferir isso. Se realmente vão ou não, eu acho que vai depender de muitos fatores, como por exemplo, se vai ter muita fila de gente para olhar, se o agente ali vai desconfiar de você, se ele vai querer comprovar ou não, mas fato é que a legislação diz que eles vão olhar isso. Então eu recomendo não dar sorte pro azar. Se estão falando que vão cobrar, eu recomendo que você siga essas regras e para cada dia de viagem que você for permanecer na Espanha, que você tenha esse valor que eles estão falando que é o mínimo.
E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, considera se inscrever e deixar um like, porque saem vídeos de viagem todos os dias dos temas mais variados. E eu sou agente de viagens, faço roteiros personalizados e dou consultoria também para quem quer viajar, mas não sabe muito bem o caminho das pedras. Ou simplesmente prefere que alguém faça por você porque às vezes você não tem tempo e enfim. Confere a descrição que tem minhas indicações de cupons de desconto para viagens em chip de internet, seguro de viagem e também a minha lojinha da Hotmart, que tem roteiros de várias cidades do mundo aí já prontos, elaborados para quem quer viajar. E em caso de dúvidas ou contribuições para o vídeo, também pode comentar aqui que vai ser um prazer, eu vou te ajudar da melhor maneira que eu conseguir. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e tchau!